O movimento em defesa dos homossexuais surgiu na Europa no século passado, tendo como bandeiras a defesa dos direitos e o respeito a homossexuais e sempre procurando o reconhecimento perante leis dos direitos civis. Durante a Segunda Guerra, o nazismo matou mais de 300.000 pessoas que eram gays. Em 20 anos de existência do grupo, o movimento homossexual, apesar de contar com poucos recursos materiais, obteve a importante vitória e reconhecimento de direitos nas últimas décadas no Brasil e no mundo. A sigla passou, nos últimos anos, de GLS para GLBT: gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Em 2017, 117 pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais foram assassinadas no Brasil. Eu sempre desconfiei que tinha uma coisa diferente comigo, mas eu nunca soube exatamente o que era. Mais pra frente, quando eu fui me desenvolvendo, eu tentei seguir os padrões que a sociedade estipulou pra mim, mas eu sempre percebi que eu não era uma pessoa totalmente feliz com isso. Então, eu fui procurando sobre isso e acabei entendendo melhor o que era o movimento, e foi quando eu consegui me achar. No começo eu não me aceitei, eu pensei que isso era só besteira e que era coisa de momento e que ia passar, mas como eu sempre senti isso em mim, então chegou um ponto da minha vida que eu percebi que eu precisava tentar me entender e esquecer um pouco do que as pessoas achavam sobre isso ou coisas assim. E aí foi aí que eu consegui me aceitar. Eu sempre tive uma comunicação muito grande com a minha família, então eu não tive tanto medo, mas quando eu contei, teve algumas pessoas que me aceitaram e teve outras pessoas que não entenderam muito bem. Mas aí demorou um certo tempo, eu tive que conversar diversas vezes com algumas pessoas da minha família. E aí depois elas foram entender que isso era uma coisa que já vinha de mim antes e que não era uma opção minha. Eu simplesmente nasci assim e como eles perceberam que não ia mudar ou coisa assim, eles aceitaram. Temos um caso na família de homossexualismo, no caso a mulher, uma médica, e nós ficamos sabendo quando ela deu em cima de uma outra parente. A família de início não aceitou, certo? E até hoje também não aceita, acabou se afastando da família, certo? Não temos muito contato com ela, porque nós somos do sistema meio tradicional, então nós acreditamos que a pessoa, quando ela nasce de um sexo, ela tem que seguir o sexo até o fim. A minha opinião sobre o movimento LGBT é que se faz necessário devido ao preconceito, violência e repúdio que essas pessoas sofrem pela opção sexual que elas têm. Então, eu vejo primeiramente que essas pessoas não escolhem, né, gostar, né, do mesmo sexo ou gostar do que são. Elas sentem como se tivesse no corpo errado, sentem desejo pela pessoa do mesmo sexo, então não é questão de certo ou errado, é uma questão de não ter escolha sobre isso, de sentir, elas se sentem dessa forma. Então, o mais importante é que elas devem ser respeitadas, né? Respeitado como ser humano, independente da sua opção sexual, como as pessoas héteros são respeitadas independente das suas escolhas. Então, perante a lei, eu acho que é isso que é o mais importante, que é o que o movimento busca, é que essas pessoas sejam respeitadas legalmente perante a lei, independente da sua opção sexual. Eu acho que é um assunto muito importante, porque muitas pessoas elas não entendem o real valor sobre isso. Tem todo um preconceito e toda uma história sobre esse movimento, então acho que é muito válido as pessoas entenderem melhor do que se trata, tanto para tentar se conhecer, tanto para tentar não ter um certo tipo de preconceito sobre isso. Então acho que é muito viável, porque se por acaso a escola não falar ou alguém não falar, essa pessoa mais pra frente pode se tornar um homofóbico por conta de não ter um conhecimento sobre isso. Eu sou professora,
Em sala de aula, eu costumo trabalhar a diversidade que entra, o comportamento, né, homofóbico, a questão de tratar todos iguais, independente de cor, independente de credo, independente de opção sexual, e isso pode ser ensinado, e em escolas pode ser discutido, para que as pessoas cresçam. Eu dou aula para crianças de 9, 10 anos e busco que eles tenham esse entendimento, que as pessoas, a base de tudo é o respeito, é a pessoa ser tratada com respeito, independente do que ela seja, independente da opção que ela tem. Não faz tanto tempo que eu me formei, mas ainda assim eu tive um pouco de dificuldade em relação a isso. Eu passei por 2 escolas e eu vi conceitos muito diferentes em relação a elas. A primeira, eu realmente não sabia, não entendia sobre isso. Foi no momento que eu estava confusa sobre mim, minhas opções sexuais. E as pessoas, elas não comentavam sobre isso, e quando comentavam, falavam num tom de ironia, então eu sempre achei que isso era algo errado e que não deveria ser discutido. Mas aí depois, quando eu fui pra minha outra escola, eu consegui conversar com pessoas que tinham uma opinião formada sobre isso, e eu consegui entender melhor do que se tratava, e foi aí que eu consegui me aceitar. No meu tempo de aluna, né, como aluna em sala de aula, essas questões não eram abordadas. Não tinha abordagem desse assunto com os alunos ou professores. Era uma coisa bem mais velada. Eu não me lembro aqui na minha infância ou no meu tempo de escola de ter um colega gay, né, que sofreu preconceito ou não. Eu acredito que essas pessoas que sim já existiam, mas que elas procuravam esconder muito bem isso. Não era como hoje, né, tão discutido, que é mais aceito, embora tenha muita violência ainda tenha muito preconceito, é mais aceito, é mais discutido. É diferente da minha época, que na minha época assim, tinha muito preconceito, então o homossexual sofria muito. É diferente da minha época, que na minha época assim, tinha muito preconceito, então o homossexual sofria muito. Mas a gente está começando a abrir os olhos para isso só agora, coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo. E eu acho que é muito importante que hoje em dia a gente converse sobre isso para ela parar, mas ainda assim ela existe, porque é muito mais fácil você encontrar alguém na rua que tem um certo tipo de preconceito do que você encontrar alguém que não tenha preconceito com nada. Até porque isso é muito difícil hoje em dia. Então, eu acho que a gente deveria se unir mais e tentar acabar com esse tipo de preconceito, não só em relação aos LGBTs, mas em relação a outro tipo de preconceito. Hoje em dia já nem tanto, mas pelo que eu vejo ainda assim existe muita violência, muito bullying, principalmente nas escolas. Eu tenho conhecimento da violência que há contra o grupo LGBT, não presenciei esse, não pessoalmente, mas já vi várias notícias de violências, tanto física, atropelamentos. Inclusive, eu já ouvi falar de um grupo, skinheads, que perseguem essas pessoas, não só os LGBTs, como outros, né? E nunca presenciei nenhum caso. E lamento, é lamentável as pessoas serem punidas, agredidas por uma coisa que não depende dela.